Bom dia, amados. Quero saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do Senhor. Amém? Mais uma manhã de quarta-feira que nós separamos para meditarmos e estudar nos Salmos da Palavra de Deus. Hoje, em específico, vamos falar do Salmo de número 13. Mas antes de falarmos do Salmo 13, vamos orar. Senhor, nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui diante da Tua Palavra e trazermos e extrairmos os ensinamentos que o Senhor nos tem a nos apresentar nela. Que possamos entendê-la e aplicá-la em nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nesse salmo de hoje, nós encontramos as palavras de uma pessoa que estava passando por um momento difícil em sua vida. A sua situação diante do Senhor era de tristeza e angústia. E essa pessoa a qual estou falando é do rei Davi. Esse salmo foi escrito por Davi em virtude de alguma situação específica que aconteceu em sua vida. Porém, os sentimentos demonstrados por Davi nesse salmo também são experimentados por nós, os filhos de Deus. Esse salmo começa com as palavras de angústia, mas no final ele termina com palavras de confiança em Deus. Esse salmo tem um objetivo em nos ensinar a seguinte verdade. Os filhos de Deus, eles vão passar por dificuldades, vão enfrentar momentos difíceis em suas vidas, mas eles devem confiar no Senhor diante de qualquer dificuldade. Eu desejo compartilhar com vocês nesses salmos, duas verdades ou duas partes que nós podemos extrair aqui desse texto. A primeira é a angústia do salmista apresentado a nós aqui nos primeiros 4 versículos desse salmo. E a segunda parte é a confiança do salmista nos últimos 2 versículos, os versos 5 e 6. Olhando para a angústia do salmista, nos primeiros 4 versículos, nós podemos identificar aqui algo muito importante. Ou melhor, trazer em nossas mentes ou pensarmos o que estava acontecendo com Davi quando ele expressa essa seguinte palavra: até quando? Um momento de angústia, um momento de sofrimento intenso que o leva a expressar essa palavra. Olhando para os primeiros 4 versículos, nós podemos assim ver a angústia do salmista, quando ele diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se ergará contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. A sensação que o salmista aqui tinha era que num momento difícil que ele se encontrava, Deus o havia abandonado. Quando ele usa essa palavra, até quando? Como vocês podem ver, Davi estava se queixando do silêncio de Deus. Ele disse que Deus se esqueceu dele para sempre. Podemos ver com esta palavra para sempre, parece até um exagero da parte de Davi. Mas o fato é que ele estava muito angustiado. Ele disse que Deus tinha esquecido dele. E Deus havia escondido o rosto da presença dele. Que Deus não estava atendendo mais o seu clamor, as suas orações. Isso faz com que a gente também olhe para nossas realidades. Há momentos das nossas vidas que nós agimos assim.
Passamos por sofrimento, por situações difíceis em nossas vidas e nós temos essa sensação. Nós pensamos que Deus não está mais olhando para nós. Deus não está mais se importando para conosco. Apesar de Davi ser um homem que confiava plenamente em Deus, que já tinha visto a mão de Deus agindo em seu socorro em várias outras circunstâncias, porém naquele momento parecia que Deus não estava mais se importando com ele. Davi já vinha orando há um determinado tempo a Deus, contudo a situação continuava a mesma. Sua alma estava aflita. Com aquela situação estava completamente angustiado. Seu coração andava triste dia e noite. Seu raciocínio já estava confuso. E isso só aumentava mais a sua angústia. E para piorar as coisas, Davi ainda tinha que enfrentar a zombaria dos seus inimigos. Não é situações semelhantes a essas que nós enfrentamos no nosso dia a dia? Nós confiamos em Deus, nos submetemos à sua vontade, encaramos vários obstáculos para mantermos a nossa fé e para servirmos ao nosso Deus. Entretanto, o que é que muitas vezes acontece em nossas vidas? Às vezes enfrentamos uma situação muito difícil e até mesmo desesperadora. E diante disso, nós fazemos a mesma coisa que fez Davi. Ou seja, oramos continuamente a Deus, pedimos-lhes uma saída e nós não temos a resposta. Achamos que Deus virou o rosto para outro lugar. Parece que Deus se esqueceu de nós. Não é muitas vezes essa sensação que nós temos? Mas aquele que é filho de Deus não pode embarcar nessa corrente de desespero. Os homens desse mundo que assim agem. Quando experimentam grandes momentos de aflição, eles entram em desespero. O servo do Deus Altíssimo precisa saber que Deus nunca o abandonará. Deus nunca abandona o seu povo. Podemos enfrentar sofrimentos, podemos passar por momentos difíceis em nossas vidas, mas devemos saber que Deus, Ele nunca nos abandona. O propósito dentro do plano de Deus, mediante o sofrimento, é algo que nós precisamos procurar entender, ou procurar nos submeter. Precisamos entender que existe um propósito dentro do plano de Deus. Existe uma razão para o sofrimento do povo de Deus. Poderíamos pensar que o sofrimento desenvolve a nossa paciência, nos leva à humildade, promove um desapego às coisas deste mundo. O sofrimento faz com que a gente almeje fervorosamente as realidades celestiais, nos desvia do egoísmo, que o sofrimento nos impulsiona a confiarmos em Deus em todas as circunstâncias da vida. Pensarmos, mas, porém, somente Deus sabe exatamente qual é o propósito específico do sofrimento em nossas vidas. O que precisamos aprender é conviver com a realidade do sofrimento. Meus irmãos, o fato de Deus nos amar não significa que Ele virá em nosso socorro em todo instante para imediatamente retirar o sofrimento que estejamos enfrentando, a tristeza ou a angústia. Lembre-se, Deus é infinitamente maior e mais sábio do que tudo neste mundo. Ele sabe do que está acontecendo. Nós não sabemos, mas Deus sabe. E nós precisamos descansar nele e termos o reconhecimento que ele é o Deus soberano, está no controle de tudo e de todos, e que tudo corre em direção a um fim pré-estabelecido
por Ele. Ele ouve as nossas orações, muitas vezes Ele nos dá o refrigério e alívio, mas nem sempre é assim. Às vezes temos de passar por situações semelhantes àquelas vivenciadas pelo rei Davi. Não é fácil, é difícil. É possível que você esteja enfrentando algum momento difícil na sua vida. Desemprego, uma doença grave, problemas no relacionamento conjugal, dificuldades financeiras, né? Seja qual for o momento ou a situação que você esteja enfrentando, que chega até o ponto de dizer as mesmas palavras de Davi: até quando, Senhor? Mas lembre-se, o Senhor está no controle. Ele sabe do que você está enfrentando. E o plano dele, o projeto dele na sua vida é levar você ao amadurecimento e você olhar para ele e confiar nele. E modelo, um exemplo que ele nos dá é o seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, que também passou por momentos difíceis em sua vida, se sentiu abandonado pelo Pai, viu os inimigos zombando dele aos pés da cruz, sentiu a morte se aproximando dele a cada instante no Gólgota, na cruz no Gólgota. Sua dor física era muito intensa, porém a sua dor interior era muito maior. Ele enfrentou todos esses momentos difíceis em suas vidas, semelhante às situações que nós passamos, a dele é muito maior. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não entrou em desespero. Ele continuou firme, ele foi paciente, ele esperou em Deus, ele submeteu à vontade de Deus. E ele nos dá esse exemplo de perseverança, submissão à vontade de Deus e de confiança em Deus em qualquer dificuldade da vida. Vimos essa primeira parte da angústia do salmista. E a primeira parte da situação enfrentada pelo salmista, que foi a angústia. A segunda parte que nós podemos ver, que é o virar de chave nessa situação, a confiança do salmista. Se nós nos identificamos com o salmista nessa primeira parte apresentada pela sua angústia, nós também devemos nos identificar com o salmista nessa segunda parte, onde ele apresenta a sua confiança no Senhor. O momento que os 2 últimos versículos nos apresentam é um momento de confiança do rei Davi no seu Deus. E ele diz, né, no tocante a mim confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, prestem atenção, as palavras dos versículos 5 e 6 foram escritas quando Davi nem mesmo tinha obtido a libertação dos seus problemas. Ele estava aflito, ele sentia a ausência de Deus, mas ele não deixou de confiar em Deus. Então o salmista recobra o seu fôlego, enxuga as suas lágrimas, levanta a sua cabeça e apresenta um lindo louvor a Deus. Sua confiança em Deus é revigorada. E isso fica evidente nessas palavras desse salmo, pois ele o escreveu quando ainda estava sofrendo. O Salmo 13 é um desafio de Davi para todos nós, para que pudéssemos cantar juntamente com ele, expressando diante de Deus não somente as nossas dores, mas também a nossa confiança no Senhor. Este salmo é uma adoração do povo de Deus. As palavras finais desse salmo mencionam 3 palavras que falam da bênção de Deus sobre a sua vida, as quais serviam de alicerce para a sua confiança em Deus. A primeira palavra que Davi menciona é a palavra hebraica, hesed, que é graça. Davi estava dizendo que confiava em Deus porque ele era fiel às suas alianças, porque Deus era bom, ele era amigo de Davi, ele era benevolente e tinha piedade dos seus servos. Essa palavra no hebraico hesed, além de graça, ela tem o significado de solidariedade, lealdade, amizade, comprometimento, fidelidade, bondade,
favor, benevolência e piedade. A outra palavra que Davi usou no final do Salmo 13 foi a palavra Yeshua. Na língua hebraica, essa palavra significa ajuda, salvação, assistência, prosperidade. Ou seja, quando Davi disse que o seu coração se regozija na salvação que vem de Deus, ele estava se lembrando de todos os momentos nos quais Deus tinha ajudado o seu povo. E de um modo mais particular, Davi se lembrou de como Deus o tinha assistido em outras situações difíceis do seu passado. E para reforçar a base da sua confiança, além de Davi usar a palavra graça, além de usar a palavra salvação, que mostra o alicerce da sua fé na confiança em Deus, ele usa a palavra no hebraico gamal. Essa palavra significa tratar com generosidade uma pessoa, fazer o bem a uma pessoa. E é por esta razão que no versículo 6, Davi diz assim: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Novamente, Davi se lembrou do seu passado. Ele olhou para trás e viu o quanto Deus tinha sido bom para com ele. Deus o livrou de tantos inimigos. Deus o abençoou dando-lhe riquezas, pois Davi era o rei de Israel. Deus tinha sido com ele em todos os dias da sua vida. E isso significa, Davi chegando à conclusão, que o silêncio de Deus para com ele era apenas momentâneo. Era um silêncio necessário para o próprio bem de Davi. Ele não sabia exatamente o porquê do não responder de Deus, mas mesmo assim, ele iria continuar confiando em Deus em toda e qualquer dificuldade que ele pudesse enfrentar. E foi assim também com nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim também como nosso Senhor Jesus Cristo procedeu. O nosso Senhor Jesus Cristo esteve num momento difícil em sua vida aqui na terra. Ele foi até as últimas consequências que um ser humano poderia ir. Isto é, ele foi até a morte, e morte de cruz. Mas mesmo assim ele continuou firme na cruz do Calvário, confiando no Pai Celestial. E o Pai Celestial o ajudou. Na verdade, não tirou ele da morte da cruz, mas o honrou. E depois de ser morto, sepultado, Deus, o Pai, o ressuscitou, né? E ele voltou aos céus e está sentado à sua direita. Portanto, Deus respondeu sim à oração de súplica feita por Jesus. E Deus também irá responder às orações de súplica feitas pelo seu povo. Ele irá responder a sua oração. Ele irá responder o seu clamor, meu querido irmão. Então continue firme na confiança em Deus. Faça como o salmista. Cante a Deus antes mesmo de receber a sua resposta de oração. Faça como o Senhor Jesus Cristo, que além de dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Também disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Meus amados, a promessa de Deus para as nossas vidas é que Ele não vai nos livrar dos sofrimentos, mas vai nos livrar no sofrimento. Ou seja, Deus Pai pode fazer com que você continue no sofrimento, mas tenha certeza de que isso não significa que Ele o abandonou. Ele nunca abandonou Davi, Ele nunca abandonou Jesus, Ele nunca abandonará você. Espere em Deus, pois no tempo certo Ele virá ao teu socorro. Amém? Obrigado, Jesus, por essas palavras. Que a cada dia nós possamos viver dentro delas, para que nós possamos lidar com os sofrimentos, enfrentar o sofrimento, glorificando o seu santo e maravilhoso nome. Proteja o nosso dia e que essas verdades possam ser instrumentos para a nossa fé e a nossa confiança e a nossa luta contra as adversidades do dia a dia. É o que oramos em nome de Jesus.
Amém.